Um, dois, três, gravando! Olá, tudo bem? Você que vai fazer a prova no Detran. A prova teórica dentro de direção defensiva. Como deverá ser transportado em veículos automotores crianças de 0 a 1 ano até 13 quilos? Resposta no dia da tua prova: bebê conforto. Lembrando que o bebê conforto deverá ser posicionado no sentido contrário da marcha. Por que o bebê conforto deverá ser posicionado no sentido contrário? Para evitar o efeito chicote. O que seria o efeito chicote? Se o bebê conforto estiver posicionado no mesmo sentido da marcha, se tiver uma colisão traseira, o que vai acontecer com o corpo do recém-nascido, da criança? Ele vai ser projetado para frente. E à volta dele, um possível fratura aqui do pescoço. Então, o que seria o efeito chicote? Esse aqui, ó. Para evitar o efeito chicote, por isso, deverá ser posicionado o bebê conforto no sentido contrário da marcha, na contramão, de 0 a 1 ano até 13 quilos. Outra questão possível de cair na tua prova de legislação: como deverá ser transportado em veículos automotores crianças de 9 a 18 quilos? Crianças de 9 a 18 quilos na cadeirinha. Lembrando que o cinto de segurança do banco do carro que prende o bebê conforto, que prende a cadeirinha. E o cinto da cadeirinha que prende a criança. Então, criança de 1 a 4 anos, de 9 a 18 quilos, deverá ser transportado na cadeirinha. Outra questão possível de cair na tua prova de legislação: como deverá ser transportado nos veículos automotores crianças de 4 a 7 anos e meio? Resposta: Boster, o assento de elevação. Tem algumas pessoas que improvisam, não investem ali na segurança da criança e colocam ela em cima de uma almofada, em cima do travesseiro, para o corpo dela ficar mais elevado. Por que tem que utilizar o assento de elevação para criança de 4 a 7 anos e meio? Porque o cinto de segurança acaba aqui, passando na altura do pescoço e a pessoa a criança, ela se sente incomodada com isso. Aí o que ela faz? Quando o cinto de segurança passa pelo pescoço, ela coloca o cinto por baixo, aqui na axila. E se for precisar utilizar o cinto, não vai ter a eficiência, a eficácia necessária para evitar o pior. Quando acontece da mãe, do pai, do tio, improvisar, colocando a criança em cima de uma almofada, não vai funcionar de maneira adequada. Se houver uma colisão, ela vai escorregar e vai acabar sendo degolada, asfixiada pelo cinto de segurança. Então, como deverá ser transportado nos veículos automotores crianças de 4 a 7 anos e meio? No assento de elevação, conhecido como Boster. Outra questão possível de cair na tua prova: é verdadeiro ou falso? É sempre proibido criança menor de 10 anos no banco da frente? Essa é uma afirmativa falsa. A legislação de trânsito, a legislação permite duas situações: criança menor de 10 anos no banco da frente. Quando o veículo for provido de 2 bancos, a Montana, a Saveiro, a Fiorino, Porsche, 2 bancos. Se for um veículo particular, pode transportar criança menor de 10 anos, inclusive bebê conforto, cadeirinha e o assento de elevação. A outra situação que permite criança menor de 10 anos no banco da frente, quando exceder a capacidade de crianças menor de 10 anos no banco de trás. Exemplo: lá no final de semana, na tua residência tem 4 crianças, Você vai levar num parque, tomar um sorvete, ir à praia, num rio, vai passear. Aí as 4 crianças são menores de 10 anos. Tem uma de 6, uma de 7, uma de 8 e uma de 9. Aquela criança de maior estatura entre as 4, por exemplo, a de 6 anos, faz de conta que a de 6 anos é a de maior estatura, que mais desenvolveu. Essa pode ser transportada no banco da frente. Atenção, senhoras e senhores, é a criança entre as 4 com maior estatura, não é a mais inteligente, ou a preferida do tio, da tia, o preferido, não é o preferido. De repente o preferido é o menorzinho, o mais magrinho, o mais frágil, o mais sensível, não. Então, entre as 4 crianças, a de maior estatura pode ser transportada no banco da frente. Qual é a idade mínima para transportar uma criança no banco da frente e a altura? A criança tem que ter pelo menos quantos anos? Resposta no dia da prova. No dia da tua prova, pelo menos 10 anos de idade e com pelo menos 1,45 m. Professor, meu sobrinho tem 1,50 m, 1,60 m e ainda tem 9 anos. Pode ir no banco da frente? Não, não pode. Tem que ter 10 anos pelo menos.
Ah, o meu filho tem 10 anos e 1,43 m, pode ir no banco da frente? Não, não pode. Ele tem 10 anos, mas ainda não tem pelo menos 1,45 m, não pode ser transportado no banco da frente. Como deverá ser transportada a criança de 7 anos e meio até 10 anos menor de 1,45 m? No banco de trás, utilizando o cinto de segurança. Segundo a legislação, qual é o cinto de segurança mais seguro? Para falar a verdade, segundo os preceitos da direção defensiva, qual é o cinto mais seguro? Resposta: cinto de 3 pontos. 3 pontos, ó. 1, 2, 3 pontos. Verdadeiro ou falso que o cinto de segurança evita acidentes? Falso. Qual é a função do cinto de segurança? Manter os ocupantes do veículo presos ao banco, né? Fixos ao banco, para que não sejam projetados para fora do veículo ou no interior dele, caso o veículo venha a capotar. Quantos por cento de chance de manter os ocupantes do veículo vivo com o cinto de 3 pontos? 57% de chance de manter os ocupantes vivos. Lembrando que o cinto de 3 pontos tornou-se obrigatório dia 1º de janeiro de 1999, em todos os assentos, exceto menos no banco do meio atrás. Atrás do banco do meio não precisa o cinto de 3 pontos, não é obrigatório. Apesar de hoje alguns veículos estar saindo de fábrica com esse cinto. O primeiro cinto de segurança inventado foi o subabdominal. Mas numa colisão o que acontecia? O corpo dos ocupantes era projetado para frente e lesionava os membros superiores, né? Fraturava a costela, traumatismo craniano, fratura do nariz, né? Deslocava a mandíbula. Então lesionava os membros superiores. Aí um tempo depois, alguém inventou o cinto de 2 pontos também diagonal, que é o torácico, né? O torácico tem 44% de chance de manter os ocupantes vivos, e o subabdominal 33% de chance de manter os ocupantes vivos. Nesse cinto diagonal, nesse cinto torácico, em uma colisão, o que acontecia com os corpos, né, com o corpo dos ocupantes do automóvel? Eram projetados por baixo do cinto e acabavam lesionando membros inferiores, fratura da canela, machucava o pé, fratura do fêmur, rótula do joelho, então lesionava os membros inferiores. Um tempo depois, a ergonomia. O que é ergonomia? É o estado... é a relação entre a máquina e o ser humano, é o estudo da relação entre a máquina e o ser humano. Então alguém que estudou, né, a ergonomia e pensou em juntar os dois, o cinto subabdominal e o diagonal, e formou de 3 pontos. Dia 1º de janeiro de 1999. Veículos fabricados antes dessa data não era obrigatório o cinto de 3 pontos. Outra questão possível de cair na sua prova: qual é a colisão de maior gravidade? É a frontal, frente com frente. Por que a colisão frontal é a mais perigosa? Em uma colisão frontal existem 3 tipos de acidente. Primeiro, os ocupantes do veículo, que quando o veículo bate para quase que instantaneamente. Esse é o primeiro acidente. O segundo acidente são os ocupantes que continuam viajando, né? O carro para quase que instantaneamente, mas o corpo dele continua sendo projetado no interior do veículo, contra o painel, o para-brisa, o volante, e contra o próprio cinto de segurança. O terceiro acidente são os órgãos internos que são comprimidos pelo cinto de segurança. E tem um agravante: as velocidades somam. Um condutor que bate a 60 km por hora no veículo que vem no sentido contrário é como se ele batesse a 120. Um condutor que bate a 80 km por hora, imagine, a 160. Dificilmente as pessoas sobrevivem a uma colisão a 80 km por hora. Quando sobrevive muito machucada, muito lesionada, mutilada, né? Em algumas situações paraplégicas. O que leva a uma colisão frontal? O que leva a bater de frente com o veículo que vem no sentido contrário? Excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido e sem visibilidade. Imagina o condutor ultrapassar um outro numa subida, num aclive, sem visibilidade. O risco de bater de frente com quem vem no sentido contrário, ele dobra. Pessoas que ultrapassam nas curvas, a gente não sabe o que tem depois da curva, então pode ocasionar uma colisão frontal. Para você que é inscrito no meu canal, hashtag Prof. Ronald Escrimin, obrigado pela sua inscrição. No YouTube, também temos o nosso trabalho no TikTok, Prof. Ronald Escrimin 123 gravando, e no Instagram, @Prof. Ronald Escrimin. Outra questão possível de
Um, dois, três, gravando! Olá, tudo bem? Você que vai fazer a prova no Detran. A prova teórica dentro de direção defensiva. Como deverá ser transportado em veículos automotores crianças de 0 a 1 ano até 13 quilos? Resposta no dia da tua prova: bebê conforto. Lembrando que o bebê conforto deverá ser posicionado no sentido contrário da marcha. Por que o bebê conforto deverá ser posicionado no sentido contrário? Para evitar o efeito chicote. O que seria o efeito chicote? Se o bebê conforto estiver posicionado no mesmo sentido da marcha, se tiver uma colisão traseira, o que vai acontecer com o corpo do recém-nascido, da criança? Ele vai ser projetado para frente. E à volta dele, uma possível fratura aqui do pescoço. Então, o que seria o efeito chicote? Esse aqui, ó. Para evitar o efeito chicote, por isso, deverá ser posicionado o bebê conforto no sentido contrário da marcha, na contramão, de 0 a 1 ano até 13 quilos. Outra questão possível de cair na tua prova de legislação: como deverá ser transportado em veículos automotores crianças de 9 a 18 quilos? Crianças de 9 a 18 quilos na cadeirinha. Lembrando que o cinto de segurança do banco do carro que prende o bebê conforto, que prende a cadeirinha. E o cinto da cadeirinha que prende a criança. Então, criança de 1 a 4 anos, de 9 a 18 quilos, deverá ser transportado na cadeirinha. Outra questão possível de cair na tua prova de legislação: como deverá ser transportado nos veículos automotores crianças de 4 a 7 anos e meio? Resposta: Boster, o assento de elevação. Tem algumas pessoas que improvisam, não investem ali na segurança da criança e colocam ela em cima de uma almofada, em cima do travesseiro, para o corpo dela ficar mais elevado. Por que tem que utilizar o assento de elevação para criança de 4 a 7 anos e meio? Porque o cinto de segurança acaba aqui, passando na altura do pescoço e a pessoa a criança, ela se sente incomodada com isso. Aí o que ela faz? Quando o cinto de segurança passa pelo pescoço, ela coloca o cinto por baixo, aqui na axila. E se for precisar utilizar o cinto, não vai ter a eficiência, a eficácia necessária para evitar o pior. Quando acontece da mãe, do pai, do tio, improvisar, colocando a criança em cima de uma almofada, não vai funcionar de maneira adequada. Se houver uma colisão, ela vai escorregar e vai acabar sendo degolada, asfixiada pelo cinto de segurança. Então, como deverá ser transportado nos veículos automotores crianças de 4 a 7 anos e meio? No assento de elevação, conhecido como Boster. Outra questão possível de cair na tua prova: é verdadeiro ou falso? É sempre proibido criança menor de 10 anos no banco da frente? Essa é uma afirmativa falsa. A legislação de trânsito, a legislação permite duas situações: criança menor de 10 anos no banco da frente. Quando o veículo for provido de 2 bancos, a Montana, a Saveiro, a Fiorino, Porsche, 2 bancos. Se for um veículo particular, pode transportar criança menor de 10 anos, inclusive bebê conforto, cadeirinha e o assento de elevação. A outra situação que permite criança menor de 10 anos no banco da frente, quando exceder a capacidade de crianças menor de 10 anos no banco de trás. Exemplo: lá no final de semana, na tua residência tem 4 crianças, Você vai levar num parque, tomar um sorvete, ir à praia, num rio, vai passear. Aí as 4 crianças são menores de 10 anos. Tem uma de 6, uma de 7, uma de 8 e uma de 9. Aquela criança de maior estatura entre as 4, por exemplo, a de 6 anos, faz de conta que a de 6 anos é a de maior estatura, que mais desenvolveu. Essa pode ser transportada no banco da frente. Atenção, senhoras e senhores, é a criança entre as 4 com maior estatura, não é a mais inteligente, ou a preferida do tio, da tia, o preferido, não é o preferido. De repente o preferido é o menorzinho, o mais magrinho, o mais frágil, o mais sensível, não. Então, entre as 4 crianças, a de maior estatura pode ser transportada no banco da frente. Qual é a idade mínima para transportar uma criança no banco da frente e a altura? A criança tem que ter pelo menos quantos anos? Resposta no dia da prova. No dia da tua prova, pelo menos 10 anos de idade e com pelo menos 1,45 m. Professor, meu sobrinho tem 1,50 m, 1,60 m e ainda tem 9 anos. Pode ir no banco da frente? Não, não pode. Tem que ter 10 anos pelo menos.
Ah, o meu filho tem 10 anos e 1,43 m, pode ir no banco da frente? Não, não pode. Ele tem 10 anos, mas ainda não tem pelo menos 1,45 m, não pode ser transportado no banco da frente. Como deverá ser transportada a criança de 7 anos e meio até 10 anos menor de 1,45 m? No banco de trás, utilizando o cinto de segurança. Segundo a legislação, qual é o cinto de segurança mais seguro? Para falar a verdade, segundo os preceitos da direção defensiva, qual é o cinto mais seguro? Resposta: cinto de 3 pontos. 3 pontos, ó. 1, 2, 3 pontos. Verdadeiro ou falso que o cinto de segurança evita acidentes? Falso. Qual é a função do cinto de segurança? Manter os ocupantes do veículo presos ao banco, né? Fixos ao banco, para que não sejam projetados para fora do veículo ou no interior dele, caso o veículo venha a capotar. Quantos por cento de chance de manter os ocupantes do veículo vivo com o cinto de 3 pontos? 57% de chance de manter os ocupantes vivos. Lembrando que o cinto de 3 pontos tornou-se obrigatório dia 1º de janeiro de 1999, em todos os assentos, exceto menos no banco do meio atrás. Atrás do banco do meio não precisa o cinto de 3 pontos, não é obrigatório. Apesar de hoje alguns veículos estar saindo de fábrica com esse cinto. O primeiro cinto de segurança inventado foi o subabdominal. Mas numa colisão o que acontecia? O corpo dos ocupantes era projetado para frente e lesionava os membros superiores, né? Fraturava a costela, traumatismo craniano, fratura do nariz, né? Deslocava a mandíbula. Então lesionava os membros superiores. Aí um tempo depois, alguém inventou o cinto de 2 pontos também diagonal, que é o torácico, né? O torácico tem 44% de chance de manter os ocupantes vivos, e o subabdominal 33% de chance de manter os ocupantes vivos. Nesse cinto diagonal, nesse cinto torácico, em uma colisão, o que acontecia com os corpos, né, com o corpo dos ocupantes do automóvel? Eram projetados por baixo do cinto e acabavam lesionando membros inferiores, fratura da canela, machucava o pé, fratura do fêmur, rótula do joelho, então lesionava os membros inferiores. Um tempo depois, a ergonomia. O que é ergonomia? É o estado... é a relação entre a máquina e o ser humano, é o estudo da relação entre a máquina e o ser humano. Então alguém que estudou, né, a ergonomia e pensou em juntar os dois, o cinto subabdominal e o diagonal, e formou de 3 pontos. Dia 1º de janeiro de 1999. Veículos fabricados antes dessa data não era obrigatório o cinto de 3 pontos. Outra questão possível de cair na sua prova: qual é a colisão de maior gravidade? É a frontal, frente com frente. Por que a colisão frontal é a mais perigosa? Em uma colisão frontal existem 3 tipos de acidente. Primeiro, os ocupantes do veículo, que quando o veículo bate para quase que instantaneamente. Esse é o primeiro acidente. O segundo acidente são os ocupantes que continuam viajando, né? O carro para quase que instantaneamente, mas o corpo dele continua sendo projetado no interior do veículo, contra o painel, o para-brisa, o volante, e contra o próprio cinto de segurança. O terceiro acidente são os órgãos internos, que são comprimidos pelo cinto de segurança. E tem um agravante: as velocidades somam. Um condutor que bate a 60 km por hora no veículo que vem no sentido contrário é como se ele batesse a 120. Um condutor que bate a 80 km por hora, imagine, a 160. Dificilmente as pessoas sobrevivem a uma colisão a 80 km por hora. Quando sobrevive muito machucada, muito lesionada, mutilada, né? Em algumas situações paraplégicas. O que leva a uma colisão frontal? O que leva a bater de frente com o veículo que vem no sentido contrário? Excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido e sem visibilidade. Imagina o condutor ultrapassar um outro numa subida, num aclive, sem visibilidade. O risco de bater de frente com quem vem no sentido contrário, ele dobra. Pessoas que ultrapassam nas curvas, a gente não sabe o que tem depois da curva, então pode ocasionar uma colisão frontal. Para você que é inscrito no meu canal, hashtag Prof. Ronald Scrimin, obrigado pela sua inscrição. No YouTube, também temos o nosso trabalho no TikTok, Prof. Ronald Scrimin 123 gravando, e no Instagram, @Prof. Ronald Scrimin.
Outra questão possível de cair na tua prova: explique distância de segmento. Qual é a resposta que você tem que colocar? É aquela que o condutor deverá manter entre o seu veículo e o que segue à sua frente, de forma que ele possa dominar, mesmo numa emergência, sem colidir com a traseira do outro. A distância de segmento é aquela que você deve manter seguro. Se o da frente parar do nada por uma falha mecânica ou por uma justa causa, um poste caiu na frente do carro, ele vai parar. Então essa distância ela é calculada em segundos. Em dias normais, pista seca 2 segundos, pista molhada 4 segundos, pista seca 50, 51, 52, pista molhada 50, 51, 52, 53, 54. O ponto de referência vai ser algo fixo na via, um poste, uma placa, uma árvore. Quando o carro à nossa frente, essa distância de segmento, quando o carro à nossa frente passar ao lado desse ponto de referência a 60 km por hora, 80 km por hora, essa regra só vale para veículos de até 6 metros, 2 segundos. Pista seca: quando esse veículo à nossa frente passar ao lado de uma árvore, a gente começa a contagem lá de trás, a 60, 80 km por hora, 50, 51, 52. Terminou a contagem antes do nosso carro passar ao lado do ponto de referência, a moto, significa que estamos a uma distância segura. Se ele parar bruscamente, vai dar tempo de dominar o veículo com os freios. Agora, se terminarmos a contagem depois de passar do ponto de referência, 52, e já passamos da árvore, significa que estamos muito próximos. Se ele parar bruscamente do nada, existe o risco, né, de você que está vendo eu vendo esse vídeo, tomar 3 atitudes. Quem anda muito colado, tem 3 opções: desviar para a esquerda e bater de frente com o veículo que vem no sentido contrário, desviar para a direita, né, para o acostamento e de repente cair numa ribanceira, ou na cidade, bater em carros estacionados à direita ou na calçada, atropelar um pedestre, ou colidir com a traseira do veículo que segue à sua frente. Com pista molhada, o veículo passou do lado da árvore, a gente começa a contagem, estamos atrás dele, né? Na distância de segmento, é aquela que devemos manter seguro: 50, 51, 52, 53, 54. Terminamos a contagem, pista molhada 54, significa, antes de passar pelo ponto de referência, significa que estamos a uma distância segura. Verdadeiro ou falso? Para o condutor saber se está numa distância segura, sempre será utilizada a regra de 2 segundos. Verdadeiro ou falso? Falso, né? O Valdir ali falou falso. Para você que está vendo e ouvindo o vídeo, estamos ao vivo em sala de aula. Hoje é dia 13/10, um dia depois do Dia das Crianças, dia 12 de outubro, ontem. Para você ter ideia. Bom dia, pessoal! Bom dia! O pessoal está ao vivo. Também temos aí o pessoal em casa fazendo aula através do tablet, notebook e celular. Verdadeiro ou falso? Para o condutor saber se está a uma distância segura do da frente, sempre será utilizada a regra de 2 segundos? Essa é uma afirmativa falsa. Por quê? Com a pista molhada são quantos segundos? 4 segundos. Outra questão possível de cair na prova dos senhores: defina a distância de reação. Explique distância de reação. Qual é a definição de distância de reação? É aquela, olha só, você está dirigindo, é aquela que o condutor viu o perigo. Que perigo? O condutor da frente freou. Qual é a lanterna? Qual é a cor da lanterna que acende? Vermelha. Então, defina a distância de reação. É aquela que o condutor viu o perigo e tomou uma ação, teve uma atitude. Tirou o pé do freio e utilizou o acelerador. Tirou o pé do freio e usou o acelerador. Não, né? Eita, é o contrário, professor. A distância de reação é aquela que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou os freios. Essa é a reação. Então a reação está em ver, mandar essa informação para os pés, tirar do acelerador e acionar o freio. Essa é a reação. Outra questão possível de cair na prova dos senhores: defina a distância de frenagem. Resposta: é aquela que o condutor já está com o pé no freio, até a parada total. A frenagem: quando o condutor pisa no freio, o carro para imediatamente, sim ou não? Não, ele percorre um espaço até a parada total. Então aqui, o condutor já está com o pé no freio aqui, ele vai parar aqui, o carro vai parar aqui? Não, ele vai percorrer um espaço até aqui. Essa é a distância de frenagem.
Distância de frenagem não é marcar o asfalto com resíduos do pneu, derrapar o pneu, não, e marcar o asfalto, não. Distância de frenagem é aquela que o condutor já está com o pé no freio até a parada total do veículo. Outra questão possível de cair na tua prova: defina a distância de parada. A distância de parada é a soma da distância de reação com a soma da distância de frenagem, que resultará na parada total do veículo. Então, defina a distância de parada. É aquela que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou os freios até a parada total do veículo. Para você que está se preparando para a prova teórica no Detran, boa sorte na tua prova. Para você que é inscrito no meu canal no YouTube, obrigado pela sua inscrição. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ative o sininho para que cheguem novas notificações, tudo relacionado ao trânsito. Para você que é inscrito no canal, tudo sobre trânsito, todas as notificações, todas as alterações no CTB, Código de Trânsito Brasileiro, vai estar chegando aí ao seu conhecimento. Agora, se cair na tua prova, defina a distância, defina a colisão misteriosa. Ou dessa forma, é aquela que envolve apenas um veículo e geralmente não há sobreviventes. É aquele tipo de acidente que envolve apenas um veículo e ninguém sabe explicar o que aconteceu. Que colisão é essa? Resposta: colisão misteriosa. A colisão misteriosa é aquele tipo de acidente que envolve apenas um veículo e ninguém sabe explicar o que aconteceu. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um bom final de semana para você que está vendo esse vídeo aí, Hoje é dia 13 de outubro de 2023. De Paranaguá pro mundo!